Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tão bem quanto eu. Maravilha, sensacional. Vamos de live, vai ser rapidinho. 1, 2, 3. Então, curte, compartilhe e marca os amiguinhos, de preferência os vermelhinhos. Quem quiser e puder, o jconservador@gmail.com. A sua ajuda, mantenha o canal em dia fazendo um conteúdo de primeira. Pelo menos eu gosto. E você, gosta? Então, vamos lá. IPCA. Ô, Rui, eu não confio no IPCA. Eu não confio no Ministério da Justiça. Eu não confio nos dados da Polícia Federal. Eu não confio. Meu irmão, você já imaginou que problema é você não confiar em nada? Acredito que se você fosse fazer uma terapia ia ser mais legal. Mas, tirando essa brincadeira, olha só que interessante. O mundo ele é governado por uma confiança entre nós. Como assim? É simples. Você imagina se todos os países olharem para os outros países e disserem eu não confio em absolutamente nada que eles falam. Ia ficar estranho, ia ficar complicado. Um governo maquiar os dados de inflação, maquiar os dados da segurança pública, não é que pode trazer um problema. Esse governo ele vai querer, em algum momento, vão descobrir e o governo vai perder a credibilidade total. Quem é que vai fazer negócios com um governo que maquia dados da inflação? Você pode não confiar nos dados do IPCA, mas o mundo precisa confiar nos dados que o Brasil emite. Mais importante do que o governo que está no momento, nesse momento, no governo de turno, dia 11 de janeiro de 2024, agora são 19 horas e 46 minutos, mais importante do que o mundo, mais importante do que você confiar e mais importante do que o governo, o mundo tem que entender que o Brasil é um país sério. Como é que os árabes vão colocar 54 bilhões de dólares no Brasil se eles olhem para nós e digam, não, esse pessoal maquia os dados. É impossível. É importante que você entenda que o IPCA, ele trabalha com dados concretos que medem a inflação do Brasil inteiro para dar uma média. Essa média ela tem como base a estatística, levando em conta a participação e a parcela que cabe para cada gênero, para cada grupo e também para cada população. Você tem que entender que o IPCA precisa ser um dado confiável. Eu entendo a tua desconfiança, o problema é que o mundo não está nem aí para a tua desconfiança. E o mundo confia cada vez mais no Brasil. Se você não entende isso, o Brasil ele é visto com olhos de bom pagador lá fora. O IPCA, inclusive, ele é uma das maneiras que o governo vai gerir a sua plataforma econômica. Como é que nós vamos diminuir os juros da taxa Selic se a gente está mentindo na inflação? Entenda que o IPCA, você pode não entender, mas a partir de agora, depois de ver essa live, que tem mais 10 minutos, você vai entender de maneira rápida que é importante, primeiro, ser justo e fidedigno o que o IPCA vai dizer. Segundo e mais importante, o IPCA é muito mais do que o alface ou o azeite de oliva que você comprou no seu mercadinho. Vamos junto? Bora lá então e vamos dar uma corrida agora. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz os mais importantes índices de preços e o IPCA, considerado o oficial pelo governo federal, e o INPC. Pois bem, o IPCA
o que é o principal índice e como ele vai entrar no seu bolso. Ele é feito pelo IBGE e é a principal referência usada por economistas e investidores e pelo próprio governo para medir a variação de preços no país. Além de esclarecer o consumidor sobre a oscilação dos preços, o índice é fundamental para que autoridades alterem as políticas monetárias e tomem medidas econômicas com base nas pressões inflacionárias que estão presentes o tempo todo em qualquer economia. Você não acredita no IPCA? Pois bem, o IPCA está gerenciando o Brasil há bastante tempo, e esse bastante tempo é bastante tempo mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho para você. Desde quando existe o IPCA? Desde 1979 existe o IPCA. E hoje, a inflação brasileira está abaixo de 5%. Se você acha que o IPCA é uma brincadeira, você não entende que essa brincadeira, se fosse manipulada, iria explodir em catástrofes no país Brasil e no bolso e na fome do brasileiro. Tá bom? Então, vamos lá, continua. Para que serve o IPCA e o INPC? O propósito de ambos é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, o POF, do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Dentro do POF já teve, inclusive, ficha de orelhão, terno, fotocópia. Hoje não tem mais, porque esse POF ele é alterado conforme a gente vai usando. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Ou seja, além da gente pesquisar uma cesta de produtos e serviços, já começou a primeira dica, não é somente produtos, é produtos e serviços. Ela também vai variar conforme essa quantidade, esse produto ou esse serviço é consumido, tá bom? Exemplo, como é que eu vou verificar? O que funciona a inflação? Uma simples ida ao mercado, por exemplo, o consumidor consegue ter uma ideia de alguns produtos que subiram e que baixaram. Por isso que toda vez que a gente fala em IPCA, as pessoas falam, mas o azeite de oliva, mas o caviar beluga. Tá bom. Só que você entende que a inflação não é somente do azeite de oliva? Vamos lá. Ao deixar o caixa, ele sente no bolso se houve aumento ou queda de preço. Então, o IBGE vai junto no IPCA, vai colocar a batata, uma hora está mais barata, uma hora está mais cara, porque a sazonalidade, a perda da safra e tudo mais. Já o IBGE, ele acompanha, o acompanhamento é parecido com o que tu faz. Qual é a diferença? A diferença é que o IBGE pesquisa milhões de itens que são vendidos em dezenas de milhares de estabelecimentos. Você entende que o IBGE ele não vai trabalhar com um mercado, ele vai trabalhar com milhares de mercados? Você entende que o IBGE ele não vai trabalhar somente com o mercadinho da esquina, ele vai trabalhar com milhares de pessoas? Pois bem, se você tem que entender que o índice do IPCA ele reflete a inflação do Brasil inteiro. Então, como é que funciona o POF? Para entender a composição da inflação, vale aprofundar a explicação sobre o POF, que é uma pesquisa feita a cada 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos eles verificam o que as famílias estão consumindo. O processo de análise acontece entrevistando famílias do Brasil inteiro e de diversos perfis de renda para chegar a um balanço sobre o quanto elas têm e quanto consomem de cada coisa. Por exemplo, se a média das famílias consomem 10 quilos de arroz, o arroz vai ter um peso X na cesta. Não é uma matemática simples, é uma matemática composta e bem feitinha. A cada nova POF, o IBGE atualiza também a estrutura do IPCA para ajustá-los às evoluções dos hábitos de consumo das famílias brasileiras. Por exemplo, na última atualização, em 2020,
com os dados do POF de 2017 e 2018, a cesta do Índice Nacional deixou de acompanhar itens como agrião, xerox, aluguel de DVD e ficha de orelhão. Você entende que a ficha de orelhão até 2020, 2019, ela ainda fazia parte da cesta do POF? Em 2019, eu acho que nem tinha mais orelhão no mundo. É uma coisa lenta, não é uma coisa rápida. Por quê? Porque é assim que funciona bem direitinho. Como é que é feito o cálculo do IPCA? Ele concentra a pesquisa nas principais áreas urbanas do país. Nessas regiões, faz o levantamento de cerca de 400 mil preços ao longo do mês, em algo próximo a 30 mil estabelecimentos. Como é que você quer competir com o IPCA falando do agrião que aumentou na feirinha que tu compra? Você entende que quando eu digo, irmão, o teu mercadinho não é o IPCA, e é verdade. Nós estamos falando de algo próximo de 30 mil estabelecimentos, com 400 mil preços ao longo do mês. Esse processo é repetido todos os meses para que a gente possa comparar. Agora, aqui é muito importante. Assim é concluída a pesquisa de preços em cada região, os números são agregados e passam a compor o índice nacional. Porém, o cálculo que é feito para definir a taxa de pesos é diferente para cada região. Portanto, tem locais que têm maiores pesos, tem produtos e serviços que têm maior peso, e tem produtos e serviços e tem áreas econômicas com menos peso. Por quê? Porque consomem menos. Por exemplo, o sorvete tem o peso de 0,01. O arroz tem o peso de 1% da... Eu não sei as porcentagens, ok? Mas eu estou dando um exemplo para você. Qual é a composição do IPCA? Agora sabemos o que significa IPCA e como funciona o cálculo do índice. Na prática, o IBGE utiliza grupos de produtos e serviços com peso diferente no cálculo da taxa, que se refere ao peso de cada um no orçamento da família média brasileira. Na categoria geral, são 9 produtos. Olha só, você quer conversar comigo de IPCA, você quer conversar comigo de inflação e você vai falar do mercadinho da esquina. Quando eu estou conversando de IPCA, são mais de 400 mil produtos, mais de 30 mil estabelecimentos, 19 municípios e estados, com cálculo composto, dando um peso diferente para cada um, e não é somente da compra do mercado. Por que não? Entra nesse cálculo vestuário, habitação, educação, transporte, comunicação, despesa pessoal, artigo de residência, alimentação e bebida, saúde e cuidado pessoal. Você entende que o IPCA não é só o arroz e a batata? Ele, inclusive, é a escola particular dos filhos. Então, o IPCA é muito mais do que a batata e o arroz. Os alimentos comprados no mercado, por exemplo, que estão em um subgrupo chamado de alimentação no domicílio, representam 16% desse grande orçamento geral e transportes, onde entram os combustíveis e as passagens de ônibus e metrô, 21%. Olha só, se baixa o metrô, se baixa o ônibus, se baixa o combustível, ele tem mais peso do que a alimentação. Você entende que o IPCA, ele reflete 9 grupos e dentro de cada grupo tem subgrupos? Ele é muito mais do que o arroz e a batata. A composição do IPCA, ela é vista em algumas cidades. Então, vamos às cidades. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. A cidade que eu moro nem está dentro do IPCA. Tá bom? O número de itens avaliados pelo índice varia entre 300 e 400 produtos e serviços. A qualidade também muda. Itens voltados para o cuidado de animais de estimação e plataformas de streaming, por exemplo, passaram a compor o índice, enquanto outros abandonaram a lista, como assinatura de jornal e ternos. Agora, isso é importante. Como é que o IPCA impacta os investimentos? Agora que você sabe que o IPCA e como ele é importante indicador de economia brasileira, pode ter se perguntado os impactos do índice dos investimentos. Como o índice tem relação com a taxa Selic e está relacionado a alguns investimentos, ele influencia também na rentabilidade dessas aplicações.
O aumento desse índice é quase sempre acompanhado do aumento da Selic, que é usado como indexadora de muitos investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto, LCIs e LCAs, CDBs, CDIs e alguns fundos de investimento de renda fixa atrelados à inflação. Você entende que o IPCA ser maquiado geraria um problema e não seria só o impeachment do presidente, seria cadeia para milhares de pessoas, além de fome para milhões. Vamos agora, para finalizar, umas curiosidades do IPCA. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. Começou a fazer a pesquisa em 79. Entre 80 e 94, ano de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de, sei lá, leia aí, 13,342, 346, 717, 671,70% de inflação. A inflação brasileira era outra, irmão. A maior variação mensal do IPCA foi em março de 1990. Collor, 82,39%. Você imagina você comprar no dia 1º de março de 90 um pãozinho por R$1. Não era real em 90, eu sei. E aí, no dia 30 de março, você pagar R$2. Isso era loucura, meu irmão. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e para você entender. Não tenho nada contra a tua percepção do mercadinho. Eu só quero que você saiba que talvez a cidade que você mora nem está sendo avaliada pelo IPCA. E que o IPCA, ele é muito mais do que a batata e o arroz. São 9 grupos com diversos subgrupos. São de 300 a 400 produtos e serviços. É avaliado em 19 capitais. São feitas 400 mil aferições em 30 mil estabelecimentos. O negócio do IPCA é uma coisa séria. É feita no Brasil desde 79. E o IPCA pauta da taxa de juros Selic a investimentos estrangeiros dentro do Brasil. É preciso, urgente, que nós entendamos que os organismos oficiais brasileiros trabalham muito bem. Eu sei que a desconfiança no presidente do governo de turno ela é vigente. Agora, é importante que a gente entenda que o Brasil é muito mais do que o seu presidente. E que existem organismos oficiais brasileiros que trabalham pelo bem do Brasil. Não foi Fernando Henrique, nem Collor, nem Itamar, muito menos Lula ou o Bolsonaro que salvaram o Brasil da inflação. Foi um plano de governo que vem sendo desenvolvido e desenrolado por mais de 30 anos. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe com conhecimento, porque o conhecimento verdadeiro liberta. E se Deus quiser, amanhã eu estou de volta.